Tá gravando, hein? Então, primeiramente, eu queria te agradecer, tá, por ter concedido depois de 50 vezes. 50 remarcações. Sempre acontecia alguma coisa. Estava conversando com a Cristiana que é uma novela. E cada capítulo dessa novela foram marcantes. Né? Mas... Espero que esse seja um final com final feliz, né? O último com final feliz. O último de uma série, né? Um episódio, né? E, então eu vou só marcar, né, o dia, hoje é dia 29 de novembro. 29 de novembro do ano de Nosso Senhor, de 2022. Que horas é? São 12h11 e a gente está aqui na Rádio Aliança, que é o local de trabalho, né, do seu trabalho, né, agora, atual. Então, vamos lá. Eu vou te explicar, mais ou menos, o que é esse projeto, por que eu estou te entrevistando, e aí depois eu vou dar continuidade com a entrevista. Então, assim, esse projeto é um projeto de um documentário que eu fui contemplada no edital Cultura Presente nas Redes 2, que foi o primeiro edital que eu participei do governo do estado do Rio de Janeiro. E aí, esse documentário é chamado Identidade SG, a memória escondida por trás de uma cidade dormitório. E com isso, eu estou entrevistando pessoas que, de alguma forma, tiveram contato comigo e que tenham a ver com a história da cidade, que é a nossa cidade de São Gonçalo. Então, você foi escolhido... Foi o contemplado. Por você, eu só posso ser contemplado mesmo. Porque, além da gente ter trabalhado, se conhecido através, não só da questão dos livros, né? Porque eu conheci você... Os livros nos uniu, né? Isso, por conta do coletivo Escritoras Vivas, que você, no caso, editou o primeiro livro desse coletivo. E aí, através desse coletivo que eu tive contato com você e você me salvou em outros projetos que, enfim, isso aí não interessa agora no momento. E aí, como as pessoas desse documentário, além de estarem envolvidas comigo de alguma forma, elas são professoras, de alguma forma também, só o padre que ele não é. É padre. Mas, enfim, você deixa de ser um professor, né? Mas só que os padres, a carga de formação do padre é de, no mínimo, 6 anos. Ele é seminário, etc. Ele sai lá um teólogo. Ele sai de lá professor também. Exatamente. Né? Se tudo é errado na vida sagrada dele, ele vai para o mundo como professor. E também na publicação de livros. Você, no caso, tem esse... Deixa eu mostrar? Livro aqui, pode mostrar. Esse aqui, Em Meu Lugar, que é o primeiro livro de uma série chamada Cadernos do Leste. Depois eu acho que eu posso ter a oportunidade de explicar o que é isso. Sim, exato. E esse daqui, que foi o seu último lançamento... Esse que é o Reflexões de Proa, né? Eles são torpedos, né? Que eu faço todos os dias no jornal daqui, no site do jornal daqui, sobre o noticiário, né? Daquele dia. E esse livro, em especial, uma coletânea de textos, todos eles voltados para a eleição de 2022. Isso é uma informação importante. E aí, bom, agora que eu já apresentei, né, o projeto para você, eu queria que você se apresentasse, porque, assim, eu li o livro O Meu Lugar, e tem algumas denominações que você se dá no livro, né? Teve um que eu não consegui achar de novo, porque esse livro eu já li um tempão, desde que a gente está marcando da primeira vez, que eu nem sei quando é que foi a primeira vez que a gente... É uma novela maior que Pantanal. E aí você se denomina de Fio, Caboquim, Escriba. E tem um nome também que você usa como alter ego, Johann Sputnik. Johann Sputnik, sim, era um perfil, né? Era um avatar do falecido Orkut. Ah, tá! Então quer dizer que você tinha um pseudônimo, então, né? E tem uma história interessante em relação, que envolve o Johann, né? O Johann Sputnik, que é o cosmonauta. Ele era conhecido na antiga rede, na falecida rede, como um cosmonauta, que foi através dos textos desse cosmonauta
que chamou a atenção do então vereador Marlos Costa, que ele então quis me conhecer, conhecer o Cosmonauta, chegou até mim. E a partir desse encontro, eu acabei me transformando no assessor de comunicação direto do Marlos e o resto é história. Mas você pediu para me apresentar, né? É isso, exato. Porque nesse livro especial, ele é o livro de número 0 da coleção Cadernos do Leste, que é publicada pela editora Apologia Brasil, do qual eu sou responsável. O número 0 desse livro tem uma história interessante, porque em 2013, 14, né, eu pensei em fazer um trabalho diferente, com uma grande discussão sobre a cidade, e eu pensei em fazer um material que fosse um livro, mas um livreto de baixo custo, em que eu mesmo pudesse, né, fazer, assumir todo o processo de feitura do livro, né, desde da concepção dos textos, que poderiam ser textos meus ou de terceiros, até a impressão, né? Então, eu fui atrás de uma impressora que pudesse me dar esse resultado, né? E esse foi o número 0, esse foi um teste, na verdade, né, de como ele sairia fisicamente, né, na mão do leitor. Então saiu um opúsculo ou livreto, né, qual é o nome que se dá, é um nome técnico que se dá a esse tipo de publicação, que é uma publicação brochura, de até 60 páginas, uma coisa que facilmente poderia fazer sem precisar terceirizar os serviços. E começamos com esse livro, que é uma coletânea de textos de um blog que eu mantinha, que era o blog do Elcio. Então era uma coisa, gente, assim, parece uma coisa muito, muito, muito antiga, que parece que já tem anos e anos e décadas. Antes das redes sociais, o que fazia sucesso na internet eram os blogs, né? Então a gente ficava disputando entre a gente, jornalistas, escritores, né? Em qual blog era o blog mais acessado, qual blog era o blog mais amado. Tinha campeonatos de blog, tinha disputas de blog, né? Daí foi quando os blogueiros, né, começaram a ter uma visibilidade e um peso no debate nacional, concorrendo, inclusive, com os grandes jornais. E no meio político, por exemplo, né, os blogueiros eram tão visados que um candidato na época, em 2010, o José Serra, chamou esses blogueiros que eram contra ele, né, enfim, de blogueiros sujos. Eu não sei se vocês lembram desse termo. Enfim, era um momento onde os blogs faziam muito sucesso, né? O Orkut já estava definhando. O Orkut, ele oficialmente era criado em 2014, mas em 2010 surgia então a rede das redes sociais, que é o Facebook, que vai tomar o espaço completo da internet e os blogs também com isso, eles vão perdendo importância. Então esse livro saiu desse momento, né, histórico, enfim, que envolve rede social, envolve a minha vontade, né, enquanto editora, de também participar do debate público através de uma publicação física e barata que pudesse, né, chegar ao maior número de leitores possível. Então, começou com o número 0, depois o número 1 foi os Tavernistas. Depois nós publicamos, né, também uma coletânea de crônicas do Mário Lima Júnior, um escritor, um grande cronista da cidade. Então é uma série, né? É uma série, Cadernos do Leste. Eu tenho Tavernistas, eu acho? Não tenho. Você adquiriu pela Amazon. Tá certo, é isso aí. Pela Amazon. Exato. Ele está lá disponível na Amazon, para quem quiser. Inclusive alguns até são gratuitos, né? Então, começou assim, esse número 0, depois publicamos o Maurício Mendes. O livro do Maurício Mendes, o Caderno do Leste do Maurício Mendes, é um verdadeiro best-seller, vendeu mais de 3.000 exemplares, né, com a República Abençoada de São Gonçalo, por exemplo, que a gente faz uma discussão muito antes de virar modinha, né, de como os evangélicos eles são
eles são fundamentais numa eleição, para decidir uma eleição. E aqui em São Gonçalo foi uma espécie de primeiro laboratório, né, de participação efetiva dos evangélicos em eleições nacionais, que hoje que nesse ano acabaram sendo, assim, estiveram nos holofotes, né, como o grupo da população mais importante para decidir as eleições. Não, eu vou interromper você porque esse assunto, eu até vou conversar com você depois, porque parece até que quando eu li o livro, eu falei, gente, será que o Elson pode ser também chamado de Elson Diná? Pai Elcio, pai. Porque, cara, você previu muita coisa, cara. Não é que você previu, mas muita coisa que você escreveu era, tipo, parecia que estava escrevendo hoje, né? E isso foi em 2014, hoje é 2022. Porque, assim, muita coisa que parece magia é só ciência mesmo. Então, porque a minha formação, assim, eu tenho formação em história. Exato, isso que eu ia perguntar. Eu tenho formação em história, licenciatura, na você gloriosa, né, Faculdade de Formação de Professores da UERJ, em São Gonçalo, mas também tenho formação em ciências sociais, né, voltado para a ciência política. Então, eu sou treinado, né, para ter uma cabeça de cientista, né, nas áreas humanas, na área de humanas, né. E a história, ela funciona mais ou menos como um farol, né, não só para trás, mas também para frente. Então, certas coisas se repetem, né. Se você consegue enxergar que naquele momento alguns elementos eles estão novamente, né, gravitando dentro de um mesmo fato, muito provavelmente aquilo vai se repetir. Não como Marx, né, já havia previsto, já havia vaticinado, né. Enfim, pode se repetir como faça, mas alguma coisa daquilo ali que orbita em volta do mesmo fato pode sim se repetir. E a gente acaba percebendo isso, porque a gente foi treinado para isso, né? Você, além de ser professor de história, eu não sei, você é formado em alguma formação em ciências sociais, né? Você falou agora que eu não sabia. Você é o editor-chefe do Jornal Daqui, que é uma mídia alternativa há bastante tempo, desde 2010, né? Daqui de São Gonçalo. Mas assim, mudando de assunto, depois a gente também conversa sobre o Daqui. Eu lendo a sua apresentação feita no livro pelo Maurício Mendes, né? Que você falou que é... Maurício Mendes, grande amigo, geógrafo. Ele que escreveu esse best-seller que eu falei você falou. Sobre os evangélicos de São Gonçalo. Ele falou que quem conhece você não tem como não dizer que você você fala sempre sobre o Gramsci. Você como professor, eu queria que você falasse quem porque eu fiquei assim, bem curiosa, porque eu sou leiga, mesmo sendo estudante de história também, lá da FFP. Mas eu tô sempre aprendendo. Eu li assim, eu nem fiz questão de dar uma bugada, não, né? Eu falei, vou esperar ele me explicar. O Gramsci, ele é um pensador italiano, é o grande antagonista, né, do Benito Mussolini. Olha que coisa interessante. Também jornalista, filósofo, ensaísta, ali da década de 20, do século XX, né? Ou seja, posterior à Primeira Guerra Mundial e anterior à Segunda Guerra Mundial. Ou seja, foi um grande pensador no entre-guerras e antagonista do Mussolini, que quando assume o poder, trata imediatamente de prendê-lo, né? De levá-lo às masmorras italianas. Ele fica preso durante muitos anos e morre na cadeia, ele morre preso, né? A primeira coisa que o Mussolini disse que faria era fazer com que o Gramsci parasse de pensar, parasse de escrever. E o Mussolini, acima de tudo, era um grande invejoso também do Gramsci, que tem uma história interessante, que o Mussolini era comunista. Ele basicamente, ele fazia parte das mesmas colunas revolucionárias que o Gramsci participava. E depois o Mussolini, enfim, ele roda a baiana
e vira um fascista de marca maior, fundando inclusive o Partido Fascista, influenciando a Alemanha nazista e também o resto é história. Tudo é história, né? Bom, o Gramsci, ele, para resumir, muito resumidamente o pensamento do grande sardo, né, daquele cara que nasce na Sardenha, ele acreditava, ele foi além do que Marx acreditava em relação à organização social, que ela é gerida assim, gerida não, ela tem como principal motivo, né, o funcionamento econômico das coisas, né? O Marx, ele ia nessa direção e o Gramsci, ele foi um pouquinho mais além, dizendo que também a questão cultural, ela funcionava de modo a guiar, né, a mover a sociedade. Por isso que ele criou o conceito de hegemonia cultural, que se você, dentro de uma sociedade, um grupo, né, ela detém hegemonia, ela detém a direção para onde essa sociedade vai. Então não é necessariamente você ser dono dos meios de produção, como Marx acreditava, que o proletariado tinha que tomar os meios de produção para daí criar uma nova sociedade baseada no socialismo, e depois lá na frente, quiçá, talvez, viesse um comunismo, que é uma fase mais utópica do pensamento marxista. Mas o Gramsci, ele dizia que não, que a revolução, ela é uma revolução que ela se dá de modo permanente na disputa na sociedade da hegemonia, do pensamento, da cultura. Então, por exemplo, quando você, para a questão de exemplo, né, você tem um grupo que defende a cultura armamentista e você tem um grupo que defende a cultura desarmamentista, né, baseado somente no poder de polícia para você deter a arma de fogo para fazer o que você precisa fazer de repressão para combater crimes, etc, etc, etc. Já o outro lado disse que não, que cada um faz a sua defesa. Então, você está disputando a sociedade. Entendi. O que vai ser hegemônico, se é o pensamento que todo mundo deve andar armado, ou o pensamento que a sociedade civil seja desarmada. Entendi. Que somente a polícia tem o poder de reprimir, que tem o poder de deter armas de fogo. Então é um tipo de coisa que Gramsci dizia, que a gente unindo hegemonias em cada lado, em cada grupo, a gente forma uma hegemonia maior, que aí sim pode ser uma sociedade socialista ou comunista no futuro. Né? É basicamente isso, né? que ele falava. E então, pegando esse gancho, né, no caso, falando sobre o Maurício Mendes, que era seu amigo, geógrafo também lá da FF, ele foi formado lá, não? Também, formação lá. Essa hegemonia intelectual de São Gonçalo, eu também, num dos capítulos do livro, né, você tem eu não lembro qual é o nome do artigo, mas você tem uma paródia do Rodrigo Santos, que ele fala assim sobre ele pega a música do Paralamas do Sucesso. Óculos. E aí ele faz uma paródia com as mulheres, no caso, as namoradinhas. Sei lá. Não, é porque isso vem de um texto, né? Ele fez a paródia em cima de um texto meu chamado Ninguém Pega... Deixa eu ver aqui, tá aqui. Eu não pego ninguém do Rocha, que é o nome do artigo. Bom, mas aí, no caso que eu ia perguntar, São Gonçalo é uma cidade muito grande, né? E você não pega ninguém do Rocha, mas você, no caso... Mas a minha engraçado, olha a ironia, esposa é do Rocha. Então, não sabia. Então, isso que eu ia falar, para você falar sobre ela, como é que vocês conheceram, que ela é muito importante na sua vida. A frase, porque a gente está trabalhando aqui, acabou de dar meio-dia, minha cabeça começa a funcionar mais ou menos nesse horário. O que o Max falava a história ou se repete como tragédia ou como farsa. É isso. Então, mas aí no caso, falando sobre a Cristiana, que ela é a sua parceira, né? Que ela vem acompanhando. Quando eu fiz o edital, o Rua Cultural, eu vi lá... Calma, vamos lá. Rodrigo Santos. Não, calma. Texto.
Não, então, aí eu vi muito a participação dela. Eu não sei quanto tempo vocês são casados e tal. E fazer essa referência. As pessoas se encontram aqui em São Gonçalo, os intelectuais se encontram aqui em São Gonçalo. De que forma, na sua época e agora? Como é que faz esse encontro dessas pessoas? Porque você reúne muita gente assim ao seu redor e que pensa, né? Porque, no caso, essas pessoas que são preocupadas não só com a política, mas com a cultura. Então, assim, como é que você conheceu a Cristiana e como é que você faz essa interação entre essas pessoas? Porque, assim, São Gonçalo, diferente de muitas cidades de muitas cidades metropolitanas do leste fluminense, é uma cidade muito carente de espaços públicos de encontro, de convivência, né? Em Niterói, por exemplo, você tem lá, sei lá, dezenas de espaços públicos de convivência onde as pessoas que trabalham com cultura, trabalham com música, trabalham com arte de modo geral, vira e mexe se encontram, né? Estão lá, tem biblioteca parque no centro, Solar do Jambeiro, reserva, enfim, uma série de coisas. Na região oceânica, Fonseca, tem espaços públicos ali de convivência, né? Espaços que são bancados, né? Pelo erário público. Em São Gonçalo isso não acontece. E então a gente tem que se virar, né, nos 30 para a gente conseguir desenvolver o nosso trabalho ligado à cultura e à arte. E também nos encontrar, nos amar, né? Como eu encontrei a Cristiana num trailer, né, ali na rua Jaime Figueiredo, que é conhecida como Rua da Caminhada. Tinha ali um trailer, né, que virou um bar, que vendia crepe, e tinha música ao vivo. Pacalola? Pacalola, exatamente. Então, assim, na época eu empresariava o músico Leandro Ribeiro, e também assessorava o vereador Marlos Costa. Então eu saía do gabinete da Câmara, né? Com todo o material de trabalho, enfim, laptop. Aliás, era uma coisa até engraçada, porque ninguém usava laptop, né? Aí eu tinha que abrir lá porque eu trabalhava, né? Quem trabalha com política não tem sossego, né? Então, às vezes eu ficava ali, né? Com o laptop em cima da mesa, não é porque eu queria ostentar, não. Porque tem que ser rápido, era né? necessário, né, fazer. Então eu tinha um modem, né, aquele modem enorme, da Vivo, que colocava aquilo, não funcionava direito. E também tinha, na época também, que era um inferno, aquela coisa de Nextel. Tem aquele rádio. Aí, enfim, aí esse garoto que chamava atenção, ficava ali no meio, né. Aí as meninas, pô, que gato. Brincadeira. Mas, pois é, eu ficava ali, né, cara, nesse cenário aí, né, empresariando, né, um olho, como é que é? Um olho no gato, no outro no peixe, né? Então eu ficava ali e tinha uma turma, né? Tinha uma turma que frequentava lá e a Cristiana ali no meio daquela turma. Teve uma vez que ela estava indo embora, já estava de olho nela. Aí ela estava indo embora, passou no meu lado, eu falei, senta aqui. Assim mesmo. Falei, senta aqui. Ela gostou da ousadia do cara, né? Aí ficou, né? Ficou e deu ruim, porque tá até hoje. Pois Mas já tem quanto tempo, mais ou menos? Foi em 2010, 12 anos. E nos casamos no auge da pandemia. Em 2020 não tinha como... foi no cartório só em 2020. Em junho de 2020. E do Rodrigo? Então a gente, São Gonçalo, a gente precisa inventar coisas para se encontrar, para se desenvolver. E o Rodrigo, ele fez, ele inventou nada mais nada menos que Uma Noite na Taverna, que eu acho que é um dos maiores eventos, né, dada as suas especificidades, porque era um evento de poesia numa cidade de periferia, sabe? Na periferia da periferia. Ele cria um evento de poesia em que era um mix artístico, né? Além da literatura, da poesia, também tinha música, tinha dança, tinha arte cênica, tinha ele ou o Rômulo? Ele, o Rômulo e o Henrique Pacato.
Ele é um exemplo disso, né? Criou a Noite na Taverna lá atrás, em 2004. Né? É um dos eventos de poesia mais longevos, né, que existe. Que existiu, né? Porque eles deram uma parada, eles devem voltar, tô torcendo que volte. Mas eles deram uma parada em 2019. E tantos outros casos, né? Que a gente precisava inventar para a gente viver, para a gente se expressar, né? A questão da música em São Gonçalo é muito forte, então tinha uns bares que bombavam pra caramba, né? O mais famoso deles talvez seja ali do lado do Monteiro Lobato, meu Deus do céu. O Totonto, né? O glorioso Totonto. E esses lugares assim, noturnos, Bar do né? Blues, Bar do Blues, Rock Point. Careca Novela, era hard rock, Hollywood. pode virar Rock Point. Aí uma coisa mais, vamos dizer, mainstream, né? Que é Hollywood, Caneco 90, né? Que eram as músicas mais, vamos dizer assim, mais que tocavam nas paradas, né? Mas só que a cena underground de São Gonçalo era muito forte. Era muito poderosa, né? O nosso diferencial era a cena underground, né? Com essas iniciativas absolutamente individuais, sabe? De turmas. Que enfim, que não tendo nenhuma oferta nesse sentido, as pessoas mesmo inventavam, cara, tirava da cartola a solução. Não, então, aí eu tô com um roteiro aqui, né, mas aí eu vou meio que dar uma cortada em algumas coisas, né, no caso. Porque eu ia perguntar, então, se não, precisa cortar não, vambora. A arte é coisa de doidão, porque, no caso, no artigo que você fala, que o título é Alienista e o Trauma da Biblioteca, alguma coisa assim, tem esse assunto. Exatamente, é nesse sentido, né? É nesse sentido, porque fazer arte em São Gonçalo é muito complicado, gente, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Agora que está vindo uma cultura de editais, está engatinhando também. Mas só que não tinha, absolutamente. A Secretaria de Cultura da cidade não tinha dinheiro, sei lá, nem para pagar a limpeza, sabe? Lá do prédio onde eles estavam. Então você tinha que se virar. Então o camarada que fazia arte na cidade, ele era tido como um doidão, né? Porque insistia. Mas só que veio uma geração, né? Sobretudo uma geração que passou pela FFP, que passou a ter uma renda central, principal, no caso, um magistério, né? Dando aula e nas horas vagas, vamos dizer assim, desenvolvia a sua vocação, no caso, né? Na arte, na cultura. E esse texto, em especial, se refere ao André Correia, ao professor André Correia, né? Que estudou comigo na FFP também. Participou do projeto Apologia, lá dentro da faculdade, a gente trabalhou... Você pode falar um pouquinho sobre esse projeto? Sim, o projeto Apologia, ele nasce em 2004, na UERJ. Tem muito a ver também com essa questão gramsciana de hegemonia. Por quê? A gente é da classe trabalhadora, né? Nós somos da classe trabalhadora, então... Para um cara da classe trabalhadora acessar a universidade é uma merda, desculpa. É difícil, é complicado. Acessar é complicado e pior ainda é se manter nela. Então, em 2001, mais ou menos, né, não havia, por exemplo, todas essas políticas de cotas, não havia políticas de permanência, sabe, dos estudantes nas universidades, não havia nada disso. Então, além dessa coisa barra pesada, né, de você ter que encarar, para você se manter, se formar, etc., tinha também uma coisa muito ruim, que é de uma gravidade social muito ruim, é que tudo que era produzido na universidade não saía de lá dos muros. Ficava lá dentro. Então, assim, é um tipo de desperdício, sabe, de conhecimento, né, que não era democrático, ele não alcançava, sabe, a sociedade como um todo. Então, assim, eu e mais um grupo de colegas estudantes, né, na FFP, a gente se encontrou com esse mesmo espírito, né, de pensar a universidade como ela foi formada até então, de pensar como o que se produzia ali dentro poderia sair,
sabe, para as pessoas de modo geral. Sobretudo a população pobre, São Gonçalo, ela é composta de 70%, 75%. Eu acho que até aumentou depois da pandemia. De grupos sociais de D e E. Então são pessoas pobres, são pessoas que vivem ali no limiar, né, da linha da pobreza. É uma cidade que são 92 municípios, São Gonçalo tem o 91º pior, sabe, a IDH do estado. Ou seja, tem uma série de problemas. Então tinha uma universidade pública que não dialogava com esses problemas. Você tinha ali um poder público que não procurava a universidade, o centro do conhecimento do saber, para resolver as questões, por exemplo, na área da educação. Uma faculdade de professores. De professores. Um dos primeiros contatos assim, mais profícuos, né, que aconteceu entre o poder público e a faculdade aqui na cidade de São Gonçalo, gerou justamente o melhor plano de carreiras do magistério do Brasil, que foi destruído agora há pouco tempo, no final do ano passado. Ou seja, o potencial é gigantesco, mas não era explorado. Então a gente se reuniu, montamos um projeto, que foi chamado de Projeto Apologia, que era um tripé. Tinham 3 pilares. A gente dialogar com a classe acadêmica, com a classe política e com a sociedade civil, né? Aí abrangendo, tendo como principal instrumento de diálogo a comunicação, o jornal. Foi aí que criamos o jornal Apologia, para rodar, para ser distribuído em todo o Rio de Janeiro. Tá engraçado. A gente pegava o jornal, chegava lá na PUC Rio, com a Kombi do Baroco, do Boroco, desculpa, grande Boroco. Papai do céu esteja com você. A gente chegava na PUC Rio, abria a porta da Kombi, pegava o malote de jornal e pá, São Gonçalo! Aquele spray bola tudo olhando pra nossa cara, não entendia porcaria nenhuma. E um jornal muito bem feito, havia um debate muito interessante sendo construído na periferia. Não, então isso foi uma coisa maravilhosa, que mexeu com toda a faculdade. Aí entra a questão do Gramsci, né? A questão da hegemonia, porque até então todos os centros acadêmicos eles eram dominados pela ultra extrema esquerda, né? que era o PSTU. Então qualquer atividade qualquer atividade que saísse dos ditames revolucionários de gabinete deles era boicotado, era sabotado. Então a gente começou a trabalhar para tirar, né, os caras dos centros acadêmicos e colocamos gente que fosse mais ou menos, que tivesse mais ou menos essa linha de pensamento nossa do diálogo permanente da sociedade acadêmica com a sociedade civil. Então a gente começou a andar a cidade, andar o leste fluminense. A gente começou a conversar com todo mundo, né? Não, aí até tem um artigo também nesse livro, que eu fui lendo o livro e falei, gente, meu Deus do céu, eu tenho que fazer essa entrevista mesmo. Porque uma das ações da Apologia, que eu acredito que foi muito legal, é que vocês pegavam, não sei se é a mesma Kombi, mas vocês foram... A mesma Kombi, do Boroco. Numa das comunidades ali, da Vila Esperança, que eu acho que, de repente, que eles iam desapropriar, não sei o que é, não lembro mais, depois você pode explicar. E era focado na enchente, né? Não sei, a visita foi por causa da enchente, eu acho que deve ter desabrigado muita gente. E aí, esse problema de enchente, ali naquele ponto, entre Paraíso e Neves, ali, é um problema que é muito antigo. E eu quase perdi a apresentação do meu projeto de TCC justamente porque no dia da apresentação caiu um pé d'água, mas assim, um pé d'água que daquele jeito que a Neves e a Vila Laje viram um lago. Submerso tudo. Vou até mostrar, né, nesse ponto da entrevista eu vou mostrar as imagens. E eu fiquei naquele momento, assim, a gente pensando, gente, e eu moro num lugar privilegiado, porque até inundar minha casa, inunda essa sala inteira, que é na subida. Mas, assim, aquele problema persiste tanto tempo que eu, no caso, me formei em 2009, né?
foi em 2000 e essa foi em 2014, mas esse problema da enchente ali, mais ou menos naquela área ali, já é muito tempo. E você como, no caso, agente da imprensa, já deve ter tido muitas pautas com esse tema. Você pode, no caso, a Apologia foi, no caso, o jornal Apologia foi quando, nessa visita da Vila Esperança? Na Vila Esperança foi 2005, se não me engano. Pô, 2005. E antes já tinha esse problema, então assim... Esse problema das enchentes em São Gonçalo é um problema crônico, tem diversas razões. Ocupação irregular, né? A questão mesmo a infraestrutura, né? Da infraestrutura que foi envelhecendo, né? Não foi dando mais conta da ocupação, né? Do aumento demográfico. Mas nesse caso específico ali da Vila Esperança, bom, gente, a Vila Esperança ela é uma comunidade que fica no Porto Velho, numa área que era um mangue. Era um mangue. Né? E o mangue ele começou a secar, né? Paulatinamente, depois que foi construída a BR-101 ali. Existe São Gonçalo antes e depois da BR-101, né? A BR-101 foi de grande impacto na cidade inteira, né? Porque ela além de ter sido uma violência ambiental, né? Assim, inominável, ela gerou uma outra violência, né? Que é a violência também da ocupação irregular por falta de moradia, né? As pessoas elas acabavam sendo empurradas, né, para essas áreas então que secavam, o mangue estava secando porque não tinha mais alimentação do mar naquela vegetação e foi secando. Foi o caso da Vila Esperança. A Vila Esperança ela começou a ser ocupada ali no final da década de 80, início de 90 e cresceu a ponto de, naquele momento ali em 2005, ter 50 famílias ali morando, né? Em condições, claro que insalubres, porque é uma área de mangue, é uma área no nível do mar, né? Toda a área de mangue está no nível do mar. Então não tem jeito, se chove muito, maré alta então, aí ferrou tudo, né? Uhum. Mas nesse caso, em 2005, nós fomos visitar a comunidade, ouvir os moradores, a Apologia atuando. Esse era o modo da Apologia de fazer comunicação, de fazer o que a gente chamava não de extensão universitária, é interessante. A gente fazia distensão universitária. A gente distendia o contato, né, que a gente tinha com a sociedade civil. Fomos lá para ouvir os moradores e pensar juntos, né, uma forma de resolver aquela situação. Mas só que nós não temos até hoje engenharia na FFP, não temos arquitetura, não temos nada disso. Então a gente fez a ponte com a escola de arquitetura da UF, da Universidade Federal Fluminense, com o NEFRU, né, que é um departamento lá que atua diretamente com questão de habitação, né, habitação popular e tudo mais. Então eles fizeram um projeto, né, já estava tudo pronto, já estava precificado, já estava orçado, o dinheiro já estava depositado na Caixa Econômica, mas a Aparecida Panicé não assinou o último documento que tinha a assinar para liberar o dinheiro e fazer a obra, porque era uma condicionante do Ministério das Cidades. Entendi. Naquele momento. Isso foi depois, tá, gente? Já foi 2008. A visita é 2005, aí foram em 3 anos, né, de trabalho do NEFU com a professora Regina Benstein, se não me engano. Ela foi até candidata a vereadora, agora em Niterói, foi até assumiu uma cadeira de suplência no lugar do Paulo Eduardo Gomes, quando ele ficou licenciado. Então foram anos de trabalho em conjunto com a comunidade para fazer o projeto e depois ele ser negado porque não passava, né, pela forma tradicional, né, de construção de um projeto de liberação. E você se
bateu de frente com a sua professora, né? Porque você também fala que a Aparecida também... A Aparecida Panicé, né? Ela fez de tudo para eu odiar a história, não conseguiu. Ela não conseguiu. Ela me deu aula no Colégio Paraíso, né? Ela me deu aula da 5ª até a 7ª série. E eu também estudei lá, tá? No Colégio Paraíso, tá? Se eu não me engano. Outra coincidência. Ela me deu aula lá no Colégio Paraíso, né? Ela era uma pessoa muito austera, né? Uma mulher muito austera, né? E depois, né? Eu vou encontrá-la na cadeira, né? Do executivo, né? Do executivo municipal, como prefeita. Depois de uma disputa absolutamente surpreendente, ninguém acreditava que ela chegaria onde chegou, né? Mas, vamos lá, pegando esse gancho. Falando sobre a questão do jogo midiático que eu falo, né? Que é a questão da concorrência política se sobrepor à verdade histórica. E a Aparecida Panicé, eu lembro disso até hoje. Eu lembro quando eu olhei... ela se elegeu na primeira vez, que acho que ela se elegeu 2 vezes, não foi? 2 vezes. No primeiro turno, as 2 vezes. Na primeira vez eu lembro disso até hoje. Um pasquim, no caso é um jornalzinho pasquim, que tem, aqui em São Gonçalo tem muito isso, né? Na época das eleições surge um monte de pasquim. Aí, nessa eleição, eu lembro que eu morava num prédio e... Na véspera das eleições, véspera. Mesma semana, acho que é quinta-feira. Apareceu, assim, do nada, uma pilha de pasquim com a Graça, vestida de mãe de santo. Cara, eu olhei aquilo e falei, gente, não é possível. Então, é um caso do triunfo da ciência política. Pois é. Levada para o mal. A questão dos evangélicos. Nada contra os evangélicos, mas essa questão é muito forte e já tem desde dessa época. E aí, no livro, você cita a questão deixa eu lembrar aqui, da defesa da democracia com legitimidade. E aí você até cita o Eduardo Bolsonaro, isso lá em 2014, junto com o Marcelo Freixo, que os dois têm legitimidade para defender os seus pontos de vista. Mas, desde que, eu entendi isso, não... façam com essa maldade, né, de deturpar a realidade. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa defesa da democracia, da verdade, e você, como jornalista também, se você comemorou se você chega a comemorar, né, essa liberdade de imprensa, que no caso a gente comemora dia 3 de maio. Você sabe que tem várias datas de imprensa, né? Não sei. De comemoração diferente. Nem sabia mas, dessa, enfim, pesquisei, dei uma olhada. tem o dia da imprensa, dia do jornalista, dia não sei do quê. Mas vamos lá. Em relação a essa experiência suja, né? Que a equipe da Aparecida Panicé lançou mão para vencer, né? Então, quando eu falei aqui que foi o triunfo, né, da ciência, né, mas só que nesse caso usado para o mal, é que um professor meu, né, a equipe de um professor meu na época, em 2004, isso, tá, gente? Foi quando a Aparecida ganhou a primeira eleição no primeiro turno, absolutamente surpreendente. Um professor meu, ele tinha uma equipe lá, própria dele, botou a equipe na rua, fez um levantamento de pesquisa, e não sabia que uma pergunta seria fundamental para decidir a eleição caso alguém comprasse dele a informação. E a informação era em quem você não vota de jeito nenhum. Então, nos questionários, macumbeiro, 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 macumbeiro. Bom, a equipe da Aparecida teve acesso a essa informação, comprou a informação e batata. 2 semanas depois, estava lá o jornal na rua com uma fotomontagem da Graça, que era a franca favorita naquele ano, como uma macumbeira, né? Vamos colocar assim, vestida como um espírita e tudo mais. Isso na semana da eleição não é como hoje. Para você contra-atacar uma informação naquele momento levava dias, né?
Hoje você pode contra-atacar, ainda é complicado, mas pode contra-atacar na mesma hora. Inclusive processar, né? De modo digital, mas naquele momento não. E é engraçado que eu conhecia todo mundo que fez. Depois eu fui trabalhar numa redação e essa história estava muito ainda fresca. E me falava, foi fulano, foi ciclano. E desses jornalistas teve que ficar 3 anos fora porque estava jurado de morte. A coisa foi desse nível. Foi muito grave. E eu não vou dizer aqui que com razão, né? Mas foi uma coisa tão grave e a pessoa, ela teve que, enfim, ficar fora durante 3 anos e todo dia ajoelhando no milho pedindo perdão, né, para a pessoa que ela causou mal. Foi mais ou menos isso, a Priscila ganhando no primeiro turno naquela eleição ali. Não, só para também a gente poder pontuar que a gente também não está falando também mal da religião, nada disso, né? Não tem nada a ver, porque é uma coisa fática. É uma coisa fática. A maioria das pessoas, naquele momento que foi captada, tinha preconceito contra o que eles chamavam de macumbeiro. Isso foi captado e jogado e usado como uma espécie de arma midiática para obter vantagem eleitoral, tá? Não estou fazendo juízo de valor, nada disso, muito menos a Camila. É porque a gente precisa também explicar, né? Que a gente só está fazendo uma conversa e a gente está apontando... O que aconteceu foi isso, é o fato, né? Foi identificado isso, foi muito bem usado, né? Você não pode dizer que não foi bem usado, porque eles conseguiram o objetivo, que foi a vitória eleitoral, mas por conta de utilização desses preconceitos, como hoje ocorre com a questão das fake news. Exatamente. As fake news, elas são criadas em cima de uma concepção geral de discriminação e preconceito, que você sugere que o outro tem com uma pessoa que você quer, que é o seu adversário, que você considera como inimigo. Então você cria uma fake news, trabalha muito com uma questão chamada de viés de confirmação, sabe? Aquilo é um absurdo, absolutamente assim, incrível que alguém acredite, mas, por exemplo, quando você pega uma madeira fálica, né, com a coisa lá, a pessoa acredita que aquilo ali é verdade, que o outro fez aquilo e botou para que as crianças tenham acesso àquilo na escola. Então, as pessoas usam a fake news, no caso, como um viés de confirmação, porque hoje, Camila, a verdade factual virou quase que uma quimera. Nesse momento de pós-verdade que a gente vive. Entende? É como se você... Como assim? Explica melhor direito isso. Uma quimera, como assim? Porque a verdade depende de consenso. Para você considerar que uma coisa é real, você tem que ter um consenso social em torno daquilo. É mais ou menos o que os cientistas fazem. Eles se reúnem, fazem aquela questão Não, eles usam métodos científicos. Empíricos, científicos, etc. Então a comunidade chega à conclusão que aquilo ali é verdade. É verdade, entende? Isso, você jogando para o campo da política, se tornou uma coisa absolutamente distópica. Porque existe um lado que até se informa por canais próprios, sabe, para ir alimentar aquela crença que eles têm sobre determinado assunto, e outros canais que são consensuais, sempre foram consensuais, são consensuais há séculos, que são empresas de comunicação, jornais tradicionais, TVs tradicionais. Hoje você criou um ecossistema informacional próprio, que você acaba gerando uma verdade onde não tem. Exatamente. Não, e eu estava estudando na FFP, a gente tem contato com vários professores e eu tive uma palestra que, no caso, a palestrante, ela fez uma pesquisa sobre o ensino se eu não me engano, do descobrimento do Brasil, e fez um paralelo com o Brasil Paralelo. Produtora. E aí, assim, porque a questão, o sistema está mudando, assim, e eles estão indo na raiz. Por quê?
A questão dessa palestra, não. Ela até citou o Brasil Paralelo, mas ela estava relacionando o ensino de história com as impressões do material didático que é centralizado na região sudeste. A sudelização, não sei o nome. Então, ou seja, a região sudeste, ela concentra uma história, uma verdade, que ela abstrai toda a cultura do Brasil inteiro, ou seja, os livros didáticos distribuídos no Brasil inteiro só está considerando a visão, o ponto de vista das pessoas que são concentradas na região sudeste do Brasil. Então, assim, eu acho isso também é uma influência tão séria, sabe? Porque ela comprovou isso, ela comprovou a verba que é utilizada, que as editoras do Brasil estão concentradas, e essa verba vem do Estado, da federação, entendeu? E é muita grana. Voltando a Gramsci. Então, o Gramsci, o conceito de hegemonia, né? Fiquei assim, para Gramsci, eu falei, caramba, tudo se conecta. Ele deve vir da sociedade civil organizada. Então, quando você trabalha com história, porque a história trabalha com fontes, é como se fosse uma espécie de comprovação factual daquela narrativa que você vai criar, mas só que uma fonte que é absolutamente comprovada que existe. Você não criou, você não tirou da sua cabeça. Você pega uma fonte, monta um quebra-cabeça, então você monta uma narrativa, você monta um discurso histórico em cima daquilo ali, sentado em cima de fontes concretas, que você pode comprovar que aquilo ali existiu. A Brasil Paralelo que você citou, ela trabalha com questões muito mais ligadas à especulação do que propriamente a fontes documentais, monumentos. Trabalha com especulação. Pode ser, pode ter havido. Mas só que é uma construção narrativa tão bem feita que aquilo ali, sem o filtro necessário, num conhecimento prévio, pode se transformar numa verdade ou numa pós-verdade. Aí que está a questão. O Steve Bannon, ele trabalha com os conceitos gramscianos como se ele estivesse no mundo bizarro. Lembra daquele desenho do Super-Homem? Que era todo mundo com cara quadrada? Era o mundo bizarro. Aí tinha um Super-Homem bizarro, tinha a Mulher Maravilha bizarra, aí todo mundo tinha cara quadrada. Então é mais ou menos isso que foi criado. Ou seja, o desenho lá dos anos 60, 70, ele projetou para o futuro uma estratégia narrativa que seria adotada. E hoje está sendo adotado. Você não importa as loucuras que você invente, o que importa é que as loucuras elas possam fazer parte da fauna comunicacional, informacional da sociedade. E aí você vai manipulando, você vai pelas beiradas, tendo os resultados que você quer alcançar. Quando eu falo que a verdade é uma quimera, porque o bem-estar social, como uma forma totalizante, coletiva, virou uma quimera. Entendi. Então tem muito a ver, isso também resgata muito a questão da luta de classes, a questão desse governo atual, por exemplo, ter governado 150% para os ricos, vai por essa linha. Você tem como grupo preferencial do seu discurso, da sua narrativa, do seu governo, dos privilégios, a classe mais rica, o topo da pirâmide. O resto que se dane. Uhum. Não, então, aí em relação a essas, como é que eu vou dizer, essas narrativas que são implantadas na cabeça da população, inclusive da população mais pobre, que é a mais manipulada. Que você está agora tendo contato no FFP em relação à produção e ao ensino, por exemplo, do descobrimento do Brasil, né? Só nesse tópico. Isso é uma discussão que todas as universidades... Não, é a independência do Brasil. Independência, enfim. Isso, mas é um tópico, como vários outros, como poderia ser descobrimento, como poderia ser, sei lá, guerra, a Batalha dos Guararapes, Guerra do Paraguai. Todas essas questões, há muitos e muitos anos, todas as universidades do Brasil inteiro, tanto federais como estaduais, já vem se debruçando nesse debate de como você fazer uma história totalizante do Brasil.
Daí que vem a lei lá de 2013 em relação à história da África, com essa tentativa de você tirar somente da classe dominante a sua versão da história. Porque, gente, isso aí é a coisa mais antiga do mundo, desde Heráclito, sei lá, sabe que Maquiavel já falou isso também, o próprio Gramsci falou isso também, quem conta a história é o vencedor, pô. Tem jeito. O cara vence a história e vai contar do jeito dele. Agora, quando você vai evoluindo enquanto sociedade, quando a sociedade se complexiza cada vez mais em classes sociais, em acesso à educação, quando você coloca negro, quando você coloca pobre, indígena, no ensino superior, aquilo ali vai formando uma espécie de mosaico, sabe, de coisas, de informação, de conhecimento, que no fundo vai dar uma substância que vai estar presente nos livros didáticos. Com certeza, a diversidade, a pluralidade. O Getúlio, através do Capanema, na década de 30, a primeira coisa que ele fez foi acabar com o ensino de alemão, italiano, polonês. Ele acabou com isso. Ele acabou com isso. Só vai ser ensinado português, ponto final. Entende? Porque ele via ali um perigo de dissolução do território brasileiro, através com as imigrações que começaram a acontecer no final de 19, início de 20, que vai ocupar Sul, vai ocupar Oeste do Paraná, São Paulo, Mato Grosso. O que é o Centro-Oeste hoje? É um território branco, gaúcho, catarinense, paranaense. Se você pegar o resultado das eleições, o Bolsonaro ganhou na parte branca do Brasil. O que está acontecendo com os índios Guarani, em Mato Grosso, dizimados? O que está ocorrendo em muitas cidades do sul do Brasil? A revivificação do nazismo, o reensino da língua ancestral, das línguas ancestrais. Ou seja, a história vai se repetir como tragédia ou como farsa. Então, aí a questão, aí voltando à questão que eu ia perguntar para a gente seguir o roteiro, dividir para dominar, né? Assim que falam. E aí uma questão que eu achei também muito impressionante nessa história de São Gonçalo é que eu fiquei imaginando, eu era criança na época, mas criança não, adolescente, mas cara, quem teve a ideia de emancipar a Alcântara, né? No caso, aí eu não sei se são as regiões de Piba e Monjolos, e emancipar simplesmente, vamos dividir, vamos sair de São Gonçalo, vamos virar um município independente. E aí eu queria saber se você participou desse processo. Eu participei na literatura, né? No caso, literatura. Como é que você... Mas o que eu sei é que nesse momento havia um movimento em várias cidades do Rio de Janeiro de emancipação. Por exemplo, o que aconteceu com Nova Iguaçu, virou Mesquita, Belford Roxo, né? A Baixada Fluminense, que começou com esse processo, tudo no governo Brizola, se não me engano. No primeiro governo Brizola, e a coisa vai se intensificar no início da década de 90, que é quando tem o plebiscito, aqui entendi. Então é aqui em São Gonçalo. Uma corrente que já estava... Foi um movimento, porque a fusão do antigo estado... que Nova Iguaçu tinha perdido para Perdeu, São João, viraram Paracambi, viraram várias cidadezinhas, né, municípios independentes. Essa é uma informação que eu não sabia. Em Alcântara, quem encabeçou isso foi o Charles, que viria a ser prefeito depois, né? Me parece que o plebiscito foi em 94 e não passou. Né? São Gonçalo continuou unido. Seria uma nova perda, né? A gente já tinha perdido o distrito de Itaipu. Aliás, eu sei que tem gente lá se organizando para fazer um levante armado, para nós retomarmos o território de Itaipu e Itacoatiara. A gente perdeu definitivamente em 1943, né? Ainda não está totalmente esclarecido, né, as circunstâncias que isso se deu. Era uma outra coisa também que a gente discutia muito lá no Projeto Apologia. A questão da história de São Gonçalo é muito mal contada. Ela não teve ainda o investimento necessário em pesquisa
e produção, sabe, de conhecimento sobre a nossa história. Aí você tem lá bravos guerreiros, como o professor Rui Aniceto Fernandes, né, que lidera um grupo que vai nesse sentido. Mas São Maria Gonçalo, Neumann. a professora Maria Nelma, mas só que esse esforço é um esforço que tem se concentrado nos últimos 15 anos para cá só, ou 20 anos para cá só. Nós nunca tivemos, Camila, esse carinho, esse zelo, sabe, do poder público com a nossa história. Pelo contrário, as coisas foram acontecendo. Eu brinco com o Rui, eu falei, Rui, quando eu voltar para as cadeiras universitárias, eu vou. O meu objeto de pesquisa vai ser o Lavoura. Ele, por quê? Porque eu acredito que o Lavoura foi o pior prefeito que São Gonçalo já teve. Ele, como assim? Porque, veja, o cara foi prefeito justamente na época gloriosa do município, da cidade, e deixou tudo escorrer pelas mãos. Ele e o grupo dele. A decadência de São Gonçalo ocorre justamente no período do camarada que é considerado como mito. Foi o cara que... Não, assim, ele foi, na verdade, em muitos momentos ele foi criminoso até. Foi criminoso. Ele, a turma dele, loteando como foi loteado o Catarina, por exemplo, Laranjal, Mutuá, entende? Como foi feito a BR-101, sem um pinho, sabe? Em relação àquela tragédia, que era uma tragédia anunciada e está sendo até hoje. O complexo do Salgueiro bata palma para os militares. Aquele caos que existe lá, põe na conta dos militares, põe na conta do milagre econômico brasileiro. Então, assim, isso aconteceu tudo no período do lavorismo, do auge do lavorismo, né? Uhum. E aí você também, para finalizar, que a gente já deu 1h01 Não, tranquilo. de entrevista. Tranquilo, vambora. Não, mas é só para finalizar, porque você em alguns momentos no livro você chama São Gonçalo de freguesia. E o título desse documentário é Identidade CG, a memória escondida por trás de uma cidade dormitório. E aí também você diz que é cidade periférica, se eu não me engano, cidade purgatório. Eu não sei, eu anotei aqui, cidade sobrevive por osmose. Acho que você deve ter falado esse termo em algum momento, né? Aí a pergunta é, esse termo para você, cidade dormitório, ainda é cabível nesse momento? Você voltaria a esses outros termos que você falou? Periférica, purgatório? Sei lá, me explica aí, qual é a sua visão? Então, esses termos, né, freguesia, caboquim, né, escriba, são maneirismos, né, que, enfim, eu fico lá buscando, né, para ter como identidade, né, como escritor. Em relação à freguesia, é sim uma tentativa de retomar a história, sabe, da cidade, né. As pessoas, elas juram de pé junto que a cidade tem, sei lá, 100 e poucos anos. Não tem mais de 400. A cidade não nasceu de um braço de Niterói. Pelo contrário, Niterói, os caras são abusados. Sempre tentaram passar a mão na gente e conseguiram durante os 70, 80 anos. E depois a gente se livrou de vez, pagando um preço alto, que foi Itaipu e Itacoatiara. O nosso resgate foi muito caro, entende? Então, assim, uma tentativa de resgatar, né, a história. Quando eu falo freguesia de São Gonçalo, quando eu falo a freguesia do leste guanabarino, são essas expressões que a gente acha em livro de história, etc., que eu jogo para o meu texto para dar essa coisa de identidade. Agora, em relação a viver por osmose, é verdade, porque São Gonçalo vive mais de 50%, 75% do seu orçamento é de recurso federal. De recurso federal, entende? São Gonçalo, até 2 anos atrás, 3 anos atrás, tinha limpo para investimento 22 milhões de reais. Isso é nada. Nada. Sobrava nada agora. Vive por osmose, por quê? Porque vive sendo injetado por um orçamento federal, né, do Estado. A gente, eu
teve uma época que a gente falava muito assim, enzima, você é muito enzima, que fica se acoplando a outras coisas para poder sobreviver. Ou abrir, enfim, tem que se associar a alguma coisa. Aí até cidade enzimática seria também uma outra denominação. Mas cidade dormitório, você ainda acha que Então, eu não tenho dados, né, pós-pandemia, né? Porque uma coisa é dados pré e outra pós-pandemia. Agora, pelo que eu vejo, tá? Aí é uma questão empírica, né, do dia a dia, você vai observando, o número de ônibus, tá? Que vai de manhã para Niterói, Rio de Janeiro. Desabou, me parece que mais de um terço. Isso é uma coisa que é inclusive comprovável. E parece que o consórcio São Gonçalo fez um relatório nesse sentido, que desabou, né, o número de ônibus, né, que faz esse trajeto. Como desabou também, isso é a olhos vistos também, o número de passageiros nesses ônibus, que são menos, rodando. Então, assim, a partir dessa nova realidade é possível dizer que a cidade é uma cidade dormitório. Só por causa disso, não. Tá? Mas existem outras explicações que fazem com que o termo cidade dormitório já tenha caído por terra, né? São Gonçalo é uma cidade que tem, em sua grande maioria, trabalhadores informais. 70% de quem mora na cidade são trabalhadores informais. Os trabalhadores formais, em sua grande maioria, são trabalhadores de baixíssimo rendimento, que trabalham na cidade. A maior absorção de mão de obra é de trabalhadores que ganham até um salário mínimo e meio na cidade. São caixas de supermercado, são esses trabalhos que exigem menos qualificação. Os trabalhos que exigem maior qualificação, que aí o cara já tem uma escolaridade maior, ensino superior, etc. O que vem acontecendo, que foi uma coisa que o secretário de Ciência e Tecnologia de Maricá falou para mim, o Celso Pancera, é uma imigração em massa, desse corpo de trabalhadores especializados ou mais escolarizados para Maricá. Ele falou que até 2020... O pessoal está trabalhando também muito em home office, né? Mudou tudo, depois da pandemia mudou tudo. Isso explica também essa questão da queda, né, de trabalhadores nos ônibus, né? O Celso Pancera falou que isso em 2020, ele me disse isso, nos últimos 5 anos, ou seja, de 2015 a 2020, foram 40 mil gonçalenses que migraram para Maricá. Muita gente. São Gonçalo foi, que parece que a única cidade a ter queda no número de eleitores, né? Então prova que o Celso Pancera tá correto na informação dele. Eu conheço muita gente que saiu daqui para Maricá. Exatamente. Agora, o mundo do trabalho mudou, a gente tem que fazer essa pesquisa, tem que saber direitinho como é, mas cidade dormitório não mesmo, não é mais. Tá. Então, assim, a gente encerra por aqui. Acabou? Acabou. Poxa vida. A gente encerra por aqui. Eu queria agradecer muito, muito, muito essa aula que você deu. Quando você iniciou, você pediu para que eu me apresentasse, né? Eu atualizei a minha biografia, assim. Elcio Albano, 47 anos, já fez 48. É gonçalense raiz, cafifeiro aposentado, ex-praticante de balonismo, fundador da turma do Gasparzinho, baloeiro de ônibus lá no Rio Calote, caroneiro de trem do ramal Barreto Porto das Caixas, ex-ponta direita do Celeste Náutico Futebol Clube, dirigido pelo saudoso Jorge Marinheiro, que Deus o tenha, boêmio da Verde e Branco na Madame Porto Velho, devoto de Jimi Hendrix e Luiz Gonzaga e sobrevivente dos saraus da ilha de Jurubaíba. Tem mais, mas ele esqueceu. Também a vascaíno, professor, jornalista e editor-chefe do Jornal daqui. Isso aí. Vou trocar o time. Vou botar... Mas é isso, eu queria agradecer muito essa disponibilidade. Essas informações são informações importantíssimas, porque além de você ser um intelectual, que eu já te falei, na área tanto da mídia, enfim, você é professor de história,
que para mim, assim, ser professor para mim é algo assim incrível que eu tô correndo atrás para ser. Eu sei que tô aqui engatinhando ainda, ainda nem fiz estágio, nem sei como é que vai ser, mas é uma inspiração. E a gente se conheceu através dos editais, né? Por incrível que pareça, esses editais vieram num momento muito complicado para todo mundo, mas foi o que, no caso, está me ajudando, né, a me manter. E acredito que não só esse edital que eu estou fazendo esse trabalho, como os outros que vão vir pela frente, vai ser uma porta de entrada para a gente conseguir realizar muitas coisas que a gente tem vontade de fazer, mas por falta de dinheiro a gente não consegue. E esses editais é o que está, né, ajudando a gente. Tirar uma foto, vai. E é isso. E aí eu agradeço e muito obrigada. Bom, agora eu vou ter que tirar uma foto, que nós como pessoas midiáticas, né? Porque tudo a gente precisa registrar. E pá, rede social. Epa! Camila, pô, gostei demais, muito bom. Bom. Vou lá, vou dar o stop aqui.